Agora tá. 1, 2, 3, 4. Pode começar? Já pode ser assim, quando aparecer a imagem do pastor aqui, já começa a falar. Então, se eu olhar aqui, começou a sua imagem, você já olha para aqui. Perfeito. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. Quero enfatizar que ficamos felizes em perceber que, de alguma forma, estamos sendo canal de bênção para aqueles que nos acompanham. Nosso desejo é esse mesmo, poder de alguma maneira ser degrau do Senhor na vida do seu povo. Louvado seja Deus por cada um dos irmãos. Vamos começar com a nossa atitude de oração, que deve marcar sempre a vida do povo de Deus. Fechemos os nossos olhos, vamos falar com Deus. Santo Senhor, digno é o teu nome. Engrandecido seja sempre em cada um dos teus feitos. Pai, nós queremos nos aproximar de Ti nesse momento para pedir a Tua misericórdia sobre a vida do seu povo aqui e espalhado pela face da terra. Senhor, nós clamamos para que a Tua igreja esteja desfrutando da Tua presença, da Tua graça, esteja, Pai, sustentado por Tuas mãos maravilhosas. Seja com os nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos idosos, os nossos necessitados, aqueles que estão passando pelas lutas as mais diversas. Toma conta deles. Nossa irmã Geodi, nosso irmão Clay. Pai, eu te suplico, Senhor, para que seja com aquelas crianças, Maria Eduarda, o Paulo Henrique, o Moisés, o Martin. Tem misericórdia. Colocamos no teu altar a nossa nação, que o Senhor esteja direcionando a situação que vivenciamos, de maneira que teu nome seja glorificado. Senhor amado, o nosso tempo aqui agora, abençoa, Deus. Fala aos nossos corações por meio da tua palavra. Em nome de Cristo eu te suplico, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer aqui um assunto que me questionaram e, vez por outra, as pessoas têm essa dúvida. É acerca da ressurreição. Então, qual é o questionamento que as pessoas têm? Quem morre agora, para onde é que vai? Vai para o céu, vai para o inferno, fica num sono sem ter consciência do que acontece? Quem morre agora, o que acontece realmente? Aí eu creio sinceramente e mostro isso na Bíblia, que quem morre agora vai diretamente para a presença de Deus, se já foi salvo por Jesus Cristo. Nós vamos ver isso na Bíblia. Mas aí o questionamento que as pessoas têm, e eu vejo lógica nesse questionamento, é o seguinte: se a pessoa já está no céu, para que ela precisa ser ressurreta? Então, se ela já está na presença de Deus, para que a ressurreição? Eu queria explicar isso hoje, à luz da palavra de Deus e com uma certa riqueza de detalhes. Então, vamos explicar como é que é essa realidade após a morte e vamos explicar o porquê da ressurreição. De início, a gente precisa ter uma ideia mais ampla acerca disso. Então, eu quero começar falando sobre como foi a formação do homem. Então, a gente vai entender porque a gente fala do sono da alma ou da consciência da alma após a morte, e a gente fala da ressurreição, onde a alma volta ao corpo agora glorificado. Já que a gente está falando da separação da alma e do corpo, e da união entre a alma e o corpo, a gente precisa entender como é que foi a formação do homem. Então comece aí, por favor, com Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então veja bem, Gênesis 2, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eis aí a formação do homem. E a formação do homem, nós podemos perceber que foi com o pó da terra, o barro, e o sopro de Deus, o Espírito. Sopro, em hebraico, quer dizer ruach. E Espírito, em hebraico, quer dizer ruach. Então, quando fala que Deus soprou, não é esse sopro pulmonar,
Não é esse sopro. É o espírito que ele colocou no homem. Já que a palavra para espírito é a mesma palavra para sopro ou para vento, por isso que está dizendo que ele soprou. Então, o que a gente está percebendo? O corpo feito com o pó da terra. Ao receber o espírito dado por Deus, o texto aí termina dizendo, o homem passou a ser alma vivente. Percebe aí a constituição do homem? A formação do homem? Tem uma dimensão terrena, que é o corpo de barro. Tem uma dimensão espiritual, que foi o sopro, o espírito dado por Deus. E quando esse espírito dado por Deus entra no corpo de barro, o homem se torna uma alma vivente. É o que a Bíblia fala quando o homem morre, né? Que o pó volta ao pó, de onde era. E o espírito volta a Deus que o deu. Percebe aí? A constituição do homem é o corpo de pó, de barro, dimensão terrena. O espírito dado por Deus, dimensão espiritual, que então faz com que o homem seja uma alma vivente. Aí veja bem, queria mastigar isso para ficar bem claro. Porque muitas vezes na Bíblia, alma e espírito são usados de forma intercambial. Às vezes, coloca a alma como se fosse espírito, espírito como se fosse alma. As pessoas acham que é a mesma coisa. Alguns ensinam que é a mesma coisa. Só para a gente ver que é diferente. Abre aí, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 5, verso 23, diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto está dizendo todo o vosso espírito, alma e corpo. Percebe aí uma dimensão trina do homem? Mais uma vez em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o autor de Hebreus, mais uma vez, vai mostrar o quanto que a palavra de Deus ela é valiosa. E então começa a fazer distinções sempre duplas. Aí vamos pegar de trás para frente. Pensamentos e propósitos estão associados, mas são diferentes. Pensamentos e propósitos estão associados, mas são diferentes. Juntas e medulas estão associadas, mas são diferentes. Nós sabemos que a medula está dentro da junta. São associadas, mas são diferentes. E aí fala alma e espírito, associados, mas diferentes. Então, meus irmãos, a formação do homem foi trina. Corpo, alma, espírito. O corpo, uma dimensão terrena. O espírito, uma dimensão espiritual. E quando o espírito entrou no corpo, então formou-se a alma. O que a alma é? É a identidade da pessoa. É a personalidade. É a individualidade do ser. O que te faz um indivíduo? A sua alma. Então, a alma é as experiências que a pessoa passa a ter desde o momento da sua concepção até a sua morte. É a sua identidade, é a sua personalidade, é a sua individualidade. Você é único a partir da sua alma. Aí, por que Deus, na sua sabedoria, formou o homem, corpo, alma, espírito? Meus irmãos, para que nós precisamos do corpo? Para que nós tenhamos consciência desse mundo terreno no qual nós vivemos. O corpo não é da terra, é pelo corpo que nós temos dimensão desse mundo terreno. É pelo corpo que eu sinto frio, que eu sinto calor, que pelo corpo que eu posso sentir o gosto das coisas, sentir o cheiro das coisas, visualizar e ouvir essas coisas.
Percebe aí os 5 sentidos do corpo? Quer dizer, visão, audição, olfato, paladar e tato. Isso tudo para que eu possa ter consciência do mundo terreno à minha volta. É para isso que serve o corpo. Para que serve a alma? A alma é para que a pessoa tenha consciência de si. Descartes, ele falou, penso, logo existo. Ele tinha consciência de si a partir da sua alma. Mas observe, por favor, esses versos. Quando Jesus fala a parábola daquele rico, chega uma hora, Lucas 12, verso 19, que o rico, depois que construiu celeiros grandes e encheu aqueles celeiros de mantimento, o rico fala, então direi a minha alma. Percebe o rico tendo uma comunicação consigo, tendo uma consciência de si? Quando você vai para o livro de Salmos, 42, verso 5, o salmista fala, por que estás abatida, ó minha alma? Ou a pessoa tendo consciência de si, ela comunicando-se consigo mesma. Mais uma vez, Salmo 103, versículo 1 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Versículo 2, ele fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então, Deus, ele nos deu um corpo para que tenhamos consciência do mundo à nossa volta. É pelo corpo que nós nos comunicamos com o mundo à nossa volta. Ele nos deu uma alma para que tenhamos consciência de nós, saibamos quem somos, tenhamos percepção da nossa existência. Os animais têm instinto de preservação. O homem tem consciência de si e do mundo que o cerca. Então vem o espírito. Se o corpo é para que eu tenha consciência do mundo terreno, se a alma é para que eu tenha consciência de mim, para que serve o espírito? João capítulo 4, versículos 23 e 24, Jesus Cristo diz assim, João 4, versos 23 e 24, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, ou adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Aí no verso 24, Jesus reitera, porque Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Percebe para que o espírito? Consciência de Deus, relacionamento com Deus, comunicação com Deus. Mais uma vez, em Romanos capítulo 8, versículo 16, é dito assim, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui primeiro percebendo como é que o homem foi formado. O homem foi formado de uma maneira trina. Deus fez um corpo de barro, pó da terra, dimensão terrena. E Deus soprou o Espírito. Esse Espírito, ao entrar naquele corpo de barro, tornou-se então uma alma vivente. Nós temos uma formação trina, corpo, alma, espírito. O corpo, nós nos comunicamos, nós temos consciência do mundo à nossa volta. A alma, nós nos comunicamos, nós temos consciência de nós mesmos. E o espírito é para que nós tenhamos consciência e nos comuniquemos com Deus espiritualmente. É por isso que a Bíblia tantas vezes fala que nós não devemos fazer nenhuma imagem do Senhor. Porque a nossa compreensão do Senhor não é a partir do corpo, não é física, não é algo que nós podemos ver, que nós podemos tocar. A nossa compreensão do Senhor é espiritual, porque é em espírito que Ele pode ser adorado. Estamos percebendo então como é que foi a realidade da criação do homem. Mas para a gente entender o porquê da ressurreição, eu queria mastigar um pouco mais essa realidade. Quando o homem foi criado, ele tinha uma dimensão terrena pelo corpo e tinha uma dimensão espiritual pelo espírito. E como o homem foi criado perfeito, não havia conflito.
ele não conflitava entre a inclinação espiritual e a inclinação terrena. Mas a Bíblia nos ensina que quando o homem pecou, então ele foi transformado, aliás, ele foi deformado pelo pecado. A partir daí, o homem que era perfeito se tornou imperfeito, não apenas moralmente, mas também nas dimensões que ele tinha. A partir daí, o homem tem conflito com a natureza, tem conflito consigo, tem conflito com as pessoas e tem conflito com Deus. Então, observe só, no início não havia conflito entre a sua dimensão terrena e a sua dimensão espiritual. Mas agora que o homem é pecador, a Bíblia ensina assim, Gálatas capítulo 5, verso 16. Andai em espírito e não cumprireis a satisfação ou as concupiscências da carne. E o verso 17 fala, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. E esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Percebe que a partir do pecado, esse homem que tinha duas dimensões e não havia conflito, agora ele conflita entre essas duas dimensões? Então, essa é a situação do homem agora por causa do pecado. Ele é um ser em conflito. Ele tem conflito com a natureza. Logo lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus falou, maldita é a terra por tua causa. Ele tem conflito consigo. No momento que ele peca, ele passa a sentir medo. Ele tem conflito com as pessoas. Adão e Eva tiveram 2 filhos e Caim matou Abel. E o homem tem conflito com Deus. Tanto é que Adão, no momento que pecou, Deus vem ao encontro dele e ele se esconde de Deus. Então, como é que o homem agora, ele se encontra? Por causa do pecado, ele é um ser em conflito. Ele fica apegado à sua dimensão terrena, de maneira que ele não considera a sua dimensão espiritual. Essa é a situação do homem hoje. Aí, por exemplo, vou só fazer aqui uma aplicação para a gente perceber como é que há um conflito no coração da gente. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, ele vai falar sobre a sua prisão. E ele tinha a possibilidade do martírio. Aí ele vai dizer nos versículos 23 e 24. Ele fala, de um e de outro lado, estou constrangido. Tem tradução que fala que ele está em aperto ou que está dividido. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Então, Paulo ele já é salvo, mas percebe ali um conflito que ele tinha. Ou ele quer partir para estar com Cristo, olha a sua inclinação espiritual falando muito forte. Mas ele também quer ficar para cuidar do compromisso que ele tinha na terra, que era pregar o Evangelho. Todos nós, em alguma medida, nós temos esse conflito. O salvo, ele tem o seguinte conflito. Ele tem certeza da sua salvação, se ele for bem doutrinado. Ele sabe que o céu é incomparavelmente melhor, se ele for doutrinado. Mas porque ele tem uma inclinação terrena, essa inclinação terrena às vezes o prende. Então, no meu caso, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma jovem esposa. Então, por um lado, eu tenho certeza do céu e eu quero partir e estar com Cristo. Mas eu também quero estar com a minha esposa e eu quero terminar de criar os meus filhos. Percebe como é que há um conflito hoje, depois que o pecado entrou no mundo? Você tenha um conflito semelhante. Fato é, a nossa dimensão terrena, ela prende tanto a nossa alma a essa terra, que eu vejo pessoas que já estão aí com seus 90 e poucos anos, salvos, já cumpriram a sua jornada na terra. E às vezes a gente pergunta se está pronto para partir, e a pessoa fala, ô pastor, eu queria ficar mais um bocadinho. Chego em alguns idosos às vezes e pergunto para eles, olha, se um anjo viesse do céu e te perguntasse, quer vir para o céu agora ou quer ficar mais 10 anos aí na terra?
Tem muitos idosos que me falam que querem ir logo para o céu. Mas tem aqueles, 90 e poucos anos, filhos criados, carreira cumprida. Eles me falaram, pastor, se o anjo me perguntasse, eu ia querer ficar mais uns anos na terra. Não estou julgando essas pessoas. Eu só estou dizendo que hoje tem um conflito nessas duas dimensões. A gente quer o céu, o salvo, mas a gente tem alguma coisa que ainda nos liga na terra. O apóstolo Paulo, de uma maneira muito espiritual, ele falou que no caso dele, tinha certeza do céu, mas queria continuar exercendo o seu ministério na terra. Qual é a nossa realidade? Nós hoje temos duas inclinações, mas essas duas inclinações vivem em conflito. No caso do descrente, que não tem certeza do céu, não tem esperança de vida eterna, então é claro que a inclinação dele é apenas terrena. Então veja, o que nós estamos estudando até agora? A formação do homem, corpo, alma, espírito. O espírito, quando entrou no corpo, surgiu a alma, que é a identidade, é a personalidade da pessoa, a sua individualidade. O corpo se comunica com o mundo terreno, a alma se comunica consigo e o espírito se comunica com Deus. Quando o homem pecou, passou a haver conflito. Qual é a condição do corpo hoje? O corpo que antes era incorruptível, o corpo hoje ele é pecaminoso, ele é mortal, ele é corruptível. Qual a realidade do nosso corpo? Ele adoece, ele envelhece e ele morre. Esse corpo hoje, Paulo fala que é instrumento do pecado. Como é que o pecado se materializa? Por meio do corpo. Você intenciona no coração, a sua alma intencionou. Mas como é que esse pecado ele se tornou visível? Por meio do corpo. O corpo hoje é instrumento do pecado. Então, corpo corruptível. O que acontece com a alma? Jesus Cristo falou assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Então a alma hoje, ela é perdida, ela é sem rumo, ela é separada de Deus, é sem direção. A parábola do rico, por exemplo, Jesus nos ensina que aquele homem, ele estava muito bem norteado acerca dessa vida. Acerca dessa vida, ele é um ótimo administrador. Ele é um homem sábio acerca dos seus negócios. Ele consegue programar-se para destruir celeiros, construir celeiros maiores e encher os celeiros de mantimentos. Mas quanto à eternidade, quanto à dimensão espiritual, aquele homem Jesus chama de louco, porque a sua alma está perdida, está sem direção. Meus irmãos, essa é a condição da alma. E isso tudo por quê? Porque o espírito, que era para se comunicar com Deus, esse espírito está separado de Deus, está desligado de Deus. É assim que o homem se encontra hoje. Corpo corruptível, corpo mortal, corpo instrumento de pecado. Alma perdida, sem norte, sem rumo, só apegada às coisas dessa vida. Espírito desligado de Deus, separado de Deus. A Bíblia fala sobre a morte espiritual. É o espírito separado do Deus eterno. Aí eu vou dar aqui um exemplo, só para ficar um pouco mais claro, e então seguir. Imagine que você caiu no meio da mata amazônica. E você está ali, você olha para um lado, olha para o outro, você só vê árvore. E as árvores são tão altas na Amazônia que você olha para o céu, nem o céu você enxerga, de tantas árvores que tem. E você tem uma bússola. Essa bússola vai te guiar. Você quer ir para o norte. Aí você pega a bússola e você caminha pelo norte que a bússola indica. Mas tem um detalhe que você não sabe. A sua bússola está quebrada. Você pensa que está indo para o norte, só que a bússola não sabe nem o que é norte. Talvez está mostrando o norte, mas na realidade é o leste ou é o sul. Seguindo a sua bússola, o que acontece com você? Você está perdido e não percebe. Quanto mais você segue a bússola, mais perdido você fica. Meus irmãos, essa é a condição da sua alma.
aliás, da alma do homem sem Cristo. O espírito está desligado de Deus. A bússola está quebrada. E a alma está perdida sem perceber que está perdida. Você está ali caminhando no meio da Amazônia, cada vez mais perdido, mas não se dá conta disso. Porque o espírito está desligado de Deus. A bússola está quebrada. Essa é a condição do homem. É assim que o homem se encontra depois de ter pecado. Agora sim, dá para a gente começar a entender o que vai acontecer quando o homem crer em Cristo. Qual é a condição? Corpo corruptível, mortal, instrumento de pecado. Alma perdida e o espírito separado de Deus. Aí a Bíblia nos ensina que em Cristo nós vamos ter uma vitória completa sobre o pecado. Já que o pecado nos atingiu no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, a nossa vitória tem que atingir também o corpo, a alma e o espírito. O que vai acontecer então? O espírito, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, ele é vivificado, ele volta a ter relacionamento com Deus. Por exemplo, Efésios capítulo 2 diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Ora, morto ali não é no sentido físico, é no sentido espiritual. Nós estávamos espiritualmente separados de Deus, porque morte quer dizer separação. Aí ele fala, vocês estando mortos espiritualmente, separados, ele vos deu vida. Ele fez com que vocês fossem ligados a Deus de novo. Meus irmãos, a obra do Senhor Jesus Cristo fez com que o nosso espírito fosse ligado a Deus mais uma vez. Quando Jesus Cristo fala, vim para que tenham vida e vida em abundância, é disso que ele está falando. Se morte é separação, vida é união. Então ele fala, eu vim para que vocês que estavam separados de Deus, mortos, fossem unidos com Deus, tivessem vida. E quando ele fala vida em abundância, ele está dizendo, olha, em Adão, vocês eram apenas criaturas. Vocês eram apenas criaturas de Deus. Eu fiz com que vocês tivessem mais vida, sendo não apenas criatura, mas sendo filhos. Isso é vida em abundância. Hoje nós somos ligados a Deus não apenas como criaturas, nós somos ligados a Deus como filhos. Isso é vida em abundância. Aí o nosso espírito teve então a restauração, ele voltou a estar ligado com Deus. É por isso que Jesus Cristo fala, chegou a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Em Cristo, o nosso espírito, ele é vivificado e volta a ter comunhão com Deus. É por isso que lá em Romanos fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, olha aí, a obra de Cristo vencendo todo o dano que o pecado trouxe a nós. A obra de Cristo nos restituindo, nos restaurando tudo aquilo que o pecado nos tirou. O espírito vivificado. A alma que estava perdida, agora está salva. Então, não é essa a nossa certeza? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, olha a obra de Cristo revertendo essa situação. Já reverteu a realidade do espírito. Já reverteu a realidade da alma. Mas lembra, o nosso corpo ele continua corruptível. Porque crente envelhece, crente adoece, crente morre. O nosso corpo continua afetado pelo pecado. Como é que esse corpo vai desfrutar a vitória que Cristo conquistou para nós? Meus irmãos, nós um dia vamos morrer. Quando nós morremos, nós adentramos a eternidade conscientes, na presença de Deus ou separados de Deus. Mas nós adentramos conscientes. Observe isso na Bíblia. Abre comigo, por favor, ali em Apocalipse, capítulo 6. A partir do verso 9,
diz assim: Então ele abriu o quinto selo. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e justo, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Meus irmãos, olha o que o texto está dizendo. No quinto selo, João viu as almas dos que haviam sido mortos, dos decapitados, que estavam debaixo do altar. E o texto está dizendo que esses mortos, esses decapitados, eles estavam na presença de Deus conscientes. Eles diziam: Senhor, até quando? O Senhor não vai julgar o nosso sangue que foi derramado na terra. Percebe a Bíblia falando que depois da morte os salvos estarão na presença de Deus conscientes? Vou insistir. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, diz assim: Ora, vou repetir, 2 Coríntios 5:1. Ora, sabemos. A expressão que Paulo usa é maravilhosa. Ele não fala achamos, ele não fala pensamos, ele não fala queremos. Ele diz sabemos. Uma expressão de certeza. Sabemos que quando a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Então, a pessoa que realmente é salva, no momento que ela morrer, a sua alma estará na presença de Deus, salva e consciente, sabendo que é o céu, que é a presença do Senhor, desfrutando das delícias eternas. No caso da pessoa que morre sem Cristo, é a mesma realidade. Ele estará na eternidade consciente. A diferença é que o salvo estará na presença de Deus. O não salvo estará na ausência de Deus, separado de Deus. Isso é a morte espiritual, a morte eterna. O exemplo mais claro é a história do rico e de Lázaro. Então, Lucas, capítulo 16, versos 22 e 23, dizem assim: Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Olha aí, meus irmãos. Do mesmo jeito que a Bíblia apresenta o salvo após a morte na presença de Deus e consciente, também apresenta o ímpio após a morte separado de Deus e consciente. Então a Bíblia vai nos ensinar que depois que a pessoa morre, ela não vai estar no sono da alma, sem saber o que está acontecendo. Quando a Bíblia fala que dormiram, é um eufemismo para dizer que morreram. E quando a Bíblia fala os que dormem, é o eufemismo. E o sono ali é o sono do corpo. É o corpo que está dormindo. A alma está consciente na presença de Deus ou separado de Deus. E eu queria enfatizar isso ainda mais. O que Paulo diz? Ele fala assim: porque para mim, o partir é estar com Cristo. E isso é incomparavelmente melhor. Paulo não fala que partir é estar descansando num sono inconsciente. Ele fala que partir é estar com Cristo. Meus irmãos, quando aquele homem estava na cruz, Jesus Cristo chega até ele e fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Percebe? Uma dimensão eterna, consciente, na presença do Deus Todo-Poderoso.
Então, o que a Bíblia vai nos ensinar é essa realidade. Agora, o porquê, então, da ressurreição? Qual o questionamento que as pessoas fazem? E esse questionamento eu entendo a lógica. Ô pastor, se eu já estou lá no céu, se eu já estou na presença de Deus, para que eu preciso voltar à terra para ressuscitar? Eu entendo esse pensamento que as pessoas colocam. Mas aí, meus irmãos, o que nós precisamos entender pelo que a Bíblia ensina? Jesus Cristo, ele venceu o pecado completamente ou parcialmente? Pensa nessa pergunta. Ele venceu completamente o pecado ou venceu o pecado apenas em parte? Porque, ora, Deus me fez corpo, alma, espírito. Se o sacrifício de Cristo só me desse vitória no espírito e na alma, louvado seja o Senhor. Mas ainda assim, teve uma derrota. Teve a derrota do corpo. Quer dizer, realmente eu fui restaurado no meu espírito, restaurado na minha alma. Mas eu ainda teria a perda do corpo. Meus irmãos, a ressurreição é para que a vitória do Senhor Jesus Cristo seja totalmente desfrutada por aqueles que creem em Jesus Cristo. Dá uma olhada comigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, observe o verso 26. Capítulo 15 de Corinto, inteiro, fala apenas da ressurreição. O capítulo 15 todinho só fala da ressurreição. E então, no verso 26, Paulo diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Meus irmãos, o pecado já foi vencido pela cruz do Senhor Jesus Cristo. E nós que cremos nele, já temos vitória sobre o pecado. Satanás e seus demônios já foram vencidos pela cruz do Senhor Jesus Cristo. E nós que cremos nele, já temos vitória sobre Satanás e sobre os demônios. A morte já foi vencida na cruz do Senhor Jesus Cristo. Ele, quando ressuscitou, venceu a morte. Nós cremos nisso, mas o nosso corpo ainda sofre o poder da morte. Por isso que o texto aqui fala, ainda tem um inimigo que precisa ser vencido. Qual é o último inimigo que precisa ser vencido? É a morte. Por mais que eu saiba que eu morrendo eu estarei no céu, por mais que eu saiba que eu sou mais que vencedor, só que a morte ainda tem a força de tirar aqueles que eu amo. Então, a morte já tirou pessoas preciosíssimas para mim. Eu olho aqui para a nossa igreja, tantos irmãos que nós temos um carinho tão grande, e a morte muitas vezes nos tira essas pessoas preciosas. Você já deve ter perdido alguém que você ama. Talvez um filho, talvez o pai, talvez o irmão. Você sabe que está no céu, mas concorda que nesse primeiro momento, a morte, ela te deu uma alfinetada? Então, a morte precisa ser destruída. A ressurreição não é para que a alma volte à consciência, porque ela já está consciente no céu. A ressurreição é para vencer completamente esse último inimigo, a morte. Olha o que Paulo vai dizer a partir do verso 53. Verso 53 ele fala: porque é necessário, é preciso, é importante que isso aconteça. É necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Esse corpo hoje, ele ainda é instrumento do pecado. Por mais que nós nos esforcemos para fazer do corpo instrumento de justiça e façamos muita justiça por meio do corpo, todos nós vamos concordar que Paulo falou que no corpo dele o pecado ainda reinava, em algumas situações. Várias são as situações onde o pecado ainda se manifesta no nosso corpo. Convenhamos que isso acontece. Então, esse corpo corruptível, esse corpo pecaminoso, é necessário que ele se revista de incorruptibilidade. E o texto continua dizendo: e que o mortal se revista de imortalidade. Meus irmãos, um dia o Senhor, ele estará conosco e o texto diz assim: não haverá mais morte. Meus irmãos,
não haverá mais morte, não é porque nós não teremos um corpo para morrer. Nós teremos o corpo, mas esse corpo não sofrerá mais a morte. Aí o texto continua dizendo: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Hoje a morte, ela ainda tem um aguilhão. O aguilhão é um ferrão grande que cutuca as pessoas e as machuca profundamente. Então, só para a gente entender o que é o aguilhão. Quem já trabalhou com carro de boi, aqueles caminhões que levam gado, às vezes o gado ele fica todo de um lado do caminhão e faz com que o caminhão vá perdendo um pouco o equilíbrio. Aí o caminhoneiro, ele pega um ferro grande, o nome desse ferro é aguilhão, e ele cutuca o gado para que o gado saia de um lado e vá para o outro. Aquela cutucada é muito dolorosa, machuca profundamente. Meus irmãos, por mais que sejamos mais que vencedores, e já somos, mas convenhamos, a morte ainda tem um aguilhão muito forte que nos machuca profundamente. Eu fico imaginando perder pessoas amadas, que dor terrível. Há o consolo do céu, mas convenhamos, é um aguilhão que ainda nos machuca profundamente. Chegará o momento onde nós seremos revestidos de imortalidade e nós vamos poder cantar assim: cadê, ó morte, a tua vitória? Cadê, ó morte, o teu aguilhão? Você não consegue mais nos machucar. A morte não mais conseguirá nos atingir. E o texto continua dizendo: o aguilhão da morte é o pecado. Meus irmãos, nós ainda somos humilhados, porque nós queremos mostrar que nós amamos Jesus, fugindo completamente do pecado. Mas quando menos espera, como é que a Bíblia fala? O pecado que tenazmente nos assedia. O pecado está sempre ali. Ora, manifesto publicamente por meio do corpo. Ora, algo que eu e Deus sabemos que há aqui no coração. É a soberba, é o orgulho, é a impureza, é a ganância, é a maledicência. Meus irmãos, hoje nós ainda temos essa situação, mas quando esse corpo pecaminoso se revestir de incorruptibilidade, cadê o aguilhão da morte? Cadê o aguilhão do pecado? Quando esse corpo corruptível e imortal se revestir de imortalidade, o que a morte poderá nos fazer? O texto aqui ainda diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Meus irmãos, a lei ainda é transgredida por nós, mas chegará um momento onde a lei não sofrerá nenhuma transgressão. Então, nós naturalmente, sem forçar nada, nós estaremos sempre cumprindo aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Aí é por isso a realidade e a necessidade da ressurreição, para que a morte seja por completo vencida, para que nada mais que o pecado nos tirou continue nos faltando. Jesus Cristo, com o seu sacrifício, ele venceu tudo aquilo que nos atingiu e ele vai nos restituir tudo completamente, na dimensão do espírito, na dimensão da alma e na dimensão do corpo. E aí, um outro fator que é importante sabermos: nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. E assim como Jesus Cristo tem um corpo glorificado, para sermos semelhantes a ele, também precisamos ter um corpo glorificado. Não é que a alma esteja dormindo, a alma já está consciente. Mas para que possamos ser totalmente vitoriosos contra o pecado e ser totalmente semelhantes a Jesus Cristo, precisa haver um corpo glorificado, um corpo imortal, um corpo incorruptível. E aí, meus irmãos, eu quero terminar
deixando esse último verso de 1 Coríntios, capítulo 15. O verso 58 termina dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pensa bem nisso. Ele passa o capítulo 15 inteiro falando da ressurreição, falando de uma nova realidade celeste, superior, eterna. E depois de passar o capítulo todo, 57 versículos falando da ressurreição, ele termina com o versículo 58, dizendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Percebe que ele está dizendo que a recompensa do nosso trabalho não é necessariamente nessa vida, mas na ressurreição? Quer dizer, aqui nessa vida, a gente já tem muita recompensa do que a gente faz para Deus. Só que ele está dizendo que toda a recompensa, todo o galardão, todo o retorno de tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, não é na perspectiva terrena dessa vida, é na perspectiva espiritual da eternidade. Meu irmão, fica firme no Senhor, persevera, sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque a eternidade será uma enxurrada de bênção e de galardão sobre tudo aquilo que fazemos para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Ele. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Eu queria mastigar um pouco mais esse assunto hoje. Espero que tenha sido um tempo produtivo, pedagógico e didático para cada um de vocês. Havendo mais algum questionamento, estão na liberdade de nos mandar. Tentaremos abordar assim que houver um momento oportuno. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, louvado seja o Senhor pelo teu cuidado em nossas vidas. Quero agradecer ao Senhor pela tua palavra, pela preciosidade dela. E quero te louvar pelos irmãos que nos acompanham. Que seja um tempo produtivo no coração do teu povo. Senhor, mais uma vez nós clamamos pelos nossos irmãos e clamamos a Ti pela irmã Nilceia, pela irmã Geodi, pelos seus familiares. Toma conta dessa família preciosa. Rogamos ao Senhor por Clei, por Doniara. Reveste os nossos irmãos da Tua graça, Pai. Reveste, ó Deus, eu te suplico. Seja com as nossas crianças, a Maria Eduardo, o Paulo Henrique, o Martin, o Moisés. Senhor, ministra a cura. Pai, toma essa nação nas Tuas mãos, Senhor. Toma essas nações, ó Pai, eu te suplico. Senhor, seja com os prefeitos, com os governadores, seja com o presidente, Pai. Ó Deus amado, eu te suplico, Senhor, dirige essa nação de forma que esse povo, mesmo pecador, usufrua mais da Tua misericórdia. Seja com a Tua igreja, Pai, abençoando os nossos irmãos aqui, espalhados pela face da terra. E, Pai amado, Maranata, Maranata, apressa a vinda do Senhor Jesus Cristo. É nesse nome que nós clamamos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Termino com minha palavra de gratidão aos nossos irmãos do audiovisual que estão se esforçando para fazer essa transmissão cada vez de uma maneira mais produtiva. Um grande abraço a todos.